Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu coloquei para vocês aí, né, o título. Deixa eu só abaixar aqui. Eu coloquei para vocês aí o título, né, com relação à importância, né, da leitura. Primeiramente, é um prazer tê-los aqui para falar de um assunto de extrema importância, que é a leitura no quesito social e no quesito individual. Então, o título que eu escolhi foi Ser ou Não um Leitor? Eis a questão. Uma das maiores revoluções foi a de Gutenberg. Eu coloquei na descrição, né, essa chamada na descrição, onde eu falo que uma das maiores revoluções que nós tivemos ao longo da história foi a de Gutenberg, que foi a criação da prensa. Então, a partir daquele momento, a informação ela se multiplicou e na era da informação tecnológica, essa informação ela cresceu de modo exponencial, de modo vertiginoso. A gente percebe que as máquinas elas agregaram valor à evolução humana. Então, quanto às máquinas, os homens as evoluíram. Uma máquina que faz leituras através de um leitor óptico, por exemplo, ela corre o leitor mecanicamente sobre o código de barras, buscando uma leitura e identificação numérica. O QR Code passa por esse processo, né, de leitor mecânico, e esse processo que eu quero abordar aqui em relação à leitura não é um processo simplório de repetição e identificação de leitura e uma leitura mecanizada, né? Não é isso que eu desejo abordar aqui. Decodificar o código é aquele momento em que você principia nos estudos, né? Mas com o passar do tempo, você não pode permanecer nessa questão de meramente decodificar o código. Os maiores desafios que nós temos hoje, que nós encontramos hoje, é fazer o brasileiro, o nosso povo, ler mais. É termos mais leitores. É despertar as pessoas para o amor, seja ele literário ou qualquer outro tipo de leitura que ele se identifique mais. Então, um povo habituado à não leitura, o que acontece? Ele deixa a história morrer, deixa os livros serem enterrados e, consequentemente, corre um risco de cometer os mesmos erros do passado. Na frase do cartaz, eu coloquei uma mensagem aí. O povo sofre porque lhe falta conhecimento. Essa frase ela é extremamente significativa, né, com a proposta que eu pretendo expor aqui. Quais as implicações, então, em ler ou não ler? Se eu te perguntasse que um carro Fusca tem de diferente em relação à Lamborghini, ou o que ambos têm em comum, o que você diria? Na verdade, é bem longínquo essas diferenças entre o Fusca e a Lamborghini, uma distância muito grande entre um e outro. E essa distância não me parece ser tão simplória para que eu possa responder ela apenas com uma frase curta. Porque tanto o carro Fusca quanto a Lamborghini têm os seus próprios elementos, têm as suas próprias características e os seus próprios desempenhos, mas os resultados não são os mesmos. Os impactos entre um e outro são diferentes. Eu usei aqui, metaforicamente, a questão do Fusca e da Lamborghini, porque eu quero justamente
linkar, associar isso ao título, ser ou não leitor. Então, antigamente se dizia muito uma frase assim, o hábito faz o monge. Agora, e se nós invertermos essa frase e dissermos que o monge faz o hábito? Neste sentido de que o monge faz o hábito, né, quero dizer que nós somos responsáveis por criarmos os hábitos que darão o norte às nossas ações. Em outras palavras, não é o livro que vai até nós, mas sim nós é que vamos até o livro. Não é o conhecimento acerca das mais diversas ciências existentes no mundo que vai entrar de modo automático, de modo instantâneo na nossa mente. Então, é preciso que nós façamos o papel de trazer para si e absorver este conhecimento. Então, esse dito popular, o hábito faz o monge, e é interessante eu fazer uma menção aqui, com o passar dos anos, na figura do escritor José de Alencar, ele ganhou a versão contrária. José de Alencar foi um cearense, em 1854, num folhetim, escreveu ao correr da pena o seguinte: hoje, apesar do rifão antigo, todo mundo entende que o hábito faz o monge. Então, a questão do hábito faz o monge é você criar os seus próprios hábitos. E para isso você precisa muitas vezes criar metas, criar horários específicos, né, e seguir rigorosamente aquilo. Então, assim, o que eu já adianto com relação ao título ser ou não ser um leitor. Quem lê é, de certa forma, uma pessoa fora do circuito. Agora pense, por que todo o conhecimento adquirido pela humanidade estão armazenados em livros? E aí é preciso que a gente separe conhecimento de sabedoria, né? E ambos podem ser encontrados em pessoas com vivências e classes sociais distintas. O que difere é o nível e a aplicação desse conhecimento entre uma pessoa e outra. Ler, por exemplo, é uma forma de adquirir conhecimento, mas a aplicação pode depender de certos contextos. Então, por exemplo, tem duas pessoas que eu já destaco aqui de imediato, que é o Elon Musk e Rui Barbosa. E mais para frente eu vou falar sobre estas pessoas e outros personagens dentro dos contextos históricos que foram exímios leitores e extremamente importantes e figuras que entraram para a história. A questão é relacionada ao campo da própria formação intelectual. A pessoa tem que observar o que é que eu quero para mim, o que é que eu quero construir a nível individual, a nível do meu ser, né? E o que é que eu quero construir a nível de um ser social. Porque nós somos cidadãos e nós figuramos em vários papéis, né? Hora de pai, hora de professor, hora de aluno, hora de contribuinte e assim por diante. Mas o que eu quero me referir exatamente eu estou falando aqui em uma espécie de evolução interior no campo da alma, da psique. Muitos acreditam que há algumas pessoas que são seres que já nascem evoluídos, mas o que não nasce acompanhado dessa evolução? Então, há pessoas que não nascem evoluídos, mas e os que não nascem com esse raciocínio evoluído? Então, eles teriam que evoluir? A princípio, sim. Eu acredito que sim, claro, né? Se nós temos seres que são considerados dentro de um aspecto de genialidade,
e outros que não estão dentro dessa genialidade, nós estamos trabalhando com a ideia, com o raciocínio de que todos somos inteligentes. Então, é perfeitamente possível que a nossa inteligência a nível de conhecimento venha a evoluir, venha a prosperar, venha a crescer. Mas isso vai depender do nosso esforço próprio. Então, tal qual você evolui na conquista de patrimônios, a mesma premissa vale para o intelecto humano. A pergunta que devemos fazer eu quero estar a zilhões de mastodontilhões de milênios à frente do meu tempo, porque eu sou o senhor de mim. Ou eu quero estar aquém, ou eu quero ser refém de circunstâncias elementares. Bom, então o que seria ler dentro desse contexto trazido? Ler é descortinar a selva que se apresenta e tornar-se um desbravador dela. Ler é permitir que eu conheça. Ler é permitir que eu investigue. Ler é permitir que eu examine as mentes dos homens mais brilhantes que já passaram pela Terra. Você quer ver? Porque até hoje se fala sobre o mito da caverna de Platão. Ora, por quê? É elementar que até hoje é assim a história contada em um mito da caverna de Platão. Assim como na vida continuamos nos apegando aos Barrabás da vida e condenando e crucificando Jesus, muitas vezes. A escuridão, as densas trevas da ignorância, elas se sentem apequenadas e perturbadas com a luz que está lá fora, que era isso que Platão queria relatar, a descoberta de um novo conhecimento. E ele queria deixar evidenciado, mostrar esse conhecimento. Então, por isso, o mito da caverna de Platão é tão atual. É preciso que a gente, nós, na condição, né, de seres viventes, de seres inteligentes, né, de seres que temos responsabilidades sociais, né, nós venhamos a sair da caverna. O problema é que há sempre alguns ou muitos que não querem sair de suas cavernas. Então, por exemplo, eu poderia perguntar para você e dizer, veja se você está dentro de uma caverna dessas que eu vou citar agora. É corriqueiro a gente encontrar alguns inimigos que impedem o nosso avanço, que impedem o nosso progresso a nível de construção individual e construção social e construção intelectual, né? É perfeitamente normal que esses inimigos nos perturbem. Muitas vezes são inimigos ilusórios, são criação da nossa própria mente e que esses inimigos precisam ser vencidos. Talvez a sua caverna seja mais ou menos assim. Olha, toda vez que eu vou ler, me dá sono, ou então não tenho tempo, ou tenho preguiça de ler, ou o livro é caro, ou tudo que eu leio eu esqueço, ou preciso me organizar para começar a ler. Ou então você pode dizer assim, ou alguém pode dizer assim, me dá uma dor de cabeça ler. Então, eu poderia aqui estender essa live, se quisesse, e desmistificar cada desculpa apresentada. Mas, em resumo, o que acontece é que a leitura, nesses casos, não faz parte da área de interesse da pessoa. Não faz parte da área de interesse da pessoa. Por quê? Aquilo que é da área de nosso interesse, a gente tem sempre o objetivo de correr atrás daquilo que é do nosso interesse. Aquilo que é da área das nossas paixões, a gente sempre tem o interesse, a tendência, a propensão de correr atrás daquilo.
Agora, quando a gente se trata de ler, ler é bem diferente de assistir algum programa televisivo, porque ler envolve foco, né? Enquanto que as imagens em si, né, a audioimagem, ela apenas exige da gente um aprendizado passivo. Então, ler envolve foco. Uma pessoa que inicia uma leitura, ao perceber que está saindo do foco, ela precisa automaticamente se redirecionar e voltar ao seu foco principal, que é ler. Porque é muito comum a gente se dispersar, se desconcentrar, né? Sair da nossa área ali naquele momento, daquele foco, né? É comum acontecer. Mas o redirecionar é sempre nosso. Como qualquer coisa na vida, nem sempre é o mais difícil, mas perseverar é o que vai garantir a nossa sobrevivência e vai assegurar a nós o título de leitor. Então, permanecer na leitura é o que vai assegurar a nossa sobrevivência enquanto leitor, né? Então, é essa perseverança, é essa determinação que é preciso ter, né? E é isso que a gente precisa fazer para afugentar os fantasmas que impedem a gente de ter contato com qualquer obra, com qualquer livro. Einstein, certa vez, disse o seguinte: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Os livros em si, eles vão mudar as pessoas. E os livros permitem que nós possamos acessar as mentes dos autores mais brilhantes da humanidade. Ler é como farol a nos guiar. Então, veja o privilégio que nós temos de poder acessar as mentes dos autores mais brilhantes da humanidade. E a partir do momento que a gente se põe ao prazer ou ao exercício da leitura, a nossa mente, como diz Einstein, jamais vai voltar ao tamanho original. Então, ler é como farol a nos guiar. Ler é definir os pontos de início e fim. É sair do ponto estacionário. É definir de onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, ler é possibilitar novas experiências. Ler é permitir-se reinventar. Ler é se permitir ser. Ler é se permitir ser. Ou ainda que não seja, ou ainda que você não é, mas que, aos olhos dos outros, quando você se põe ao exercício de ler autores e autores, você, então, passa a ser aos olhos dos outros. Elon Musk é um magnata sul-africano que mora nos Estados Unidos. Existe uma história bem peculiar da vida dele. Elon Musk, aos 12 anos de idade, ele sofreu um linchamento. A surra que os vários agressores deram em às vezes acabo enrolando a língua na hora de falar. Então, a surra que os agressores deram em Elon Musk foi tão grande, que deformou o rosto dele. E ele teve que passar por várias cirurgias para reconstituir. E depois de 30 anos, ele ainda teve que fazer outra cirurgia, que foi para consertar os canais respiratórios. Isso foi em 1983. Mas veja, o interessante com essa vida, né, do Elon Musk é que ele não ficou
parado e acuado diante do que aconteceu. E fez, depois disso, ele se isolou num lugar onde ele sabia, onde ele tinha certeza que não iria encontrar os seus agressores. Agora, adivinhe em qual local ele se isolou para não encontrar os agressores. Qual local os agressores de Elon Musk não estariam? Adivinha? Na biblioteca. Biblioteca. Então, Musk passou a ler de tudo na biblioteca. O que Elon Musk ganhou com isso? Ele ganhou acúmulo de conhecimento. E esse acúmulo de reconhecimento resultou em mudança de vida para ele, para a família e para o mundo. Elon Musk é hoje o bilionário da SpaceX e da Tesla. Agora, se você perguntasse para os escritores se o ato de ler é importante, o que vocês acham que eles diriam? Veja só, no sudeste do país, nós tivemos escritores importantes como Guimarães Rosa, que era de Minas Gerais, Rubem Braga, do Espírito Santo, Mário de Andrade, São Paulo, Clarice Lispector, Rio Grande do Sul. Já no sul do país, né, do Brasil, nós tivemos Paulo Leminski, do Paraná, Érico Veríssimo, do Rio Grande do Sul, Cruz e Souza, de Santa Catarina. No Nordeste, nós tivemos Aloísio Azevedo, no Maranhão, Assis Brasil, no Piauí, Jorge Amado, na Bahia, Raquel de Queiroz, no Ceará, Graciliano Ramos, em Alagoas, Madalena Antunes, no Rio Grande do Norte, Ariano Suassuna, na Paraíba, João Cabral de Melo Neto, no Pernambuco, Amando Fontes, em Sergipe. Já no Centro-Oeste, nós tivemos escritores importantíssimos, como Manuel de Barros, em Mato Grosso. Tivemos Hélio Cerejo, no Mato Grosso do Sul, Cora Coralina, em Goiás, Renato Russo, no Distrito Federal, e no norte do nosso Brasil, nós tivemos Milton Ratum, no Amazonas, Márcio de Souza, no Acre, José de Miranda Aquino, em Roraima, Vespasiano Ramos, em Rondônia, Manuel Bispo Correia, no Amapá, Olga Savari, no Pará, e José Concesso, no Tocantins. E não poderia deixar de mencionar aqui o nosso patrono brasileiro, um dos escritores mais brilhantes dentro do Brasil, do nosso território nacional, e que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, né, Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis. Agora, veja, eu citei todos esses escritores, cada um de uma parte do território nacional brasileiro, pensando o seguinte: se nós pudéssemos perguntar a todos esses escritores qual a importância da leitura e que nota esses escritores atribuiriam como importante, o que vocês acham que eles diriam? Bom, eu penso que eles assinalariam como altamente positivo a importância do acesso aos livros, a importância da literatura, a importância de projetos sociais que possam facilitar o acesso ao livro às camadas sociais mais desprovidas deste benefício. E ainda acrescento, esta lista, né, nesta lista que eu citei dos escritores, eu ainda acrescento mais 2 nomes, os 2 únicos políticos da história que me chamaram a atenção, Rui Barbosa
e Enéas Carneiro, que com certeza foram 2 grandes leitores. Mas eu ainda estou com dúvida se ser leitor é um bom negócio. E aí, o que vocês acham? Ser leitor é um bom negócio? O diagnóstico da leitura no Brasil, ele é desesperador. A média corresponde a 2 livros por ano. É o mesmo que ler um livro a cada 6 meses. O que é melhor que nada, claro, né? Ler pelo menos 2 livros por ano, como média, é melhor do que não ler nenhum. Mas esse não é o ideal, né? Não é o suficiente para que nós possamos mudar toda uma estrutura social a nível de país. Ler e estudar não é uma panaceia, mas, com certeza, ler e estudar corrobora e muito para as transformações individuais e sociais que muitos de nós almejamos. Então, eu volto naquela questão de dizer o seguinte, que os inimigos da leitura, eles precisam ser vencidos. E quem entende o valor da leitura sabe o peso e o impacto que a leitura tem. Uma das formas de melhoria é não só a educação brasileira, a nível nacional, né, mas também nas avaliações internacionais, uma das formas dessa melhoria da educação brasileira e dessas avaliações internacionais é passar pelo processo e hábito de leitura. Então, a questão de ler, ele tem que se tornar uma rotina na vida das pessoas. A refeição diária não é uma necessidade e, além de uma necessidade, é uma rotina? Então, o mesmo deve ser com a leitura, né? De ser uma necessidade e ser uma rotina. Ler é um alimento para a alma. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte, nesse provérbio chinês ele diz, não tenha medo de ir devagar, mas só tenha medo de ficar parado. É muito interessante esse provérbio chinês, né, quando ele diz que não tenha medo de ir devagar, né? Então, você até pode iniciar a sua leitura devagar. Talvez você não esteja preparado para absorver um livro de 600, 800, 1000 páginas, né? Então, mas você pode começar devagar, com menos, né? Mas o importante é você não ficar parado. Neste caso, é bom que você estabeleça metas, como neste mês eu vou ler um livro, no próximo mês eu vou ler outro, e assim vai. Neste mês eu vou ler um livro de 50 páginas, no mês que vem eu vou ler um livro de 100. Olha, eu ainda não estou preparado para ler um livro sem figuras, então eu vou ler gibi, depois eu leio um livro com figuras, e depois, quando menos esperar, eu estou lendo livros sem figuras nenhuma e com letras miúdas. Agora, você sabia que Bill Gates e Steve Jobs largaram a faculdade? Só que o que acontece com Bill Gates e Steve Jobs que largaram a faculdade? Bill Gates largou a faculdade, mas o interessante na vida de Bill Gates é que ele nunca largou os livros. E, a cada 3 meses, ele publica uma lista de livros que ele leu. Em média, Bill Gates ele lê um livro por semana, uma média de 4 livros por semana. Então, se você pegar 4 livros por semana, multiplicar por 12, que é a correspondência aos meses, nós teríamos aí 48 livros por ano. Essa é a média, então, que Bill Gates lê de livros, né,
por semana 4, e por ano aí daria 48 livros para mais. A revista Veja, em 2008, fez uma publicação sobre o já falecido diretor editorial do Grupo Abril, o senhor Roberto Tivita. Tivita, ele definiu na ocasião o Brasil como um país fascinante e bendito. Mas olha só, o que mais chamou a atenção da minha pessoa, quando eu fui ler a entrevista dele na internet, é que perguntaram para ele se existia alguma fórmula mágica para o sucesso. E Tivita respondeu que sim, e explicou que trata-se muito simplesmente de ler. Ler tudo o que cai em nossas mãos, em qualquer lugar, alguns minutos por dia. Então, não importa o lugar onde você está, o importante é você estar lendo. O importante é você ler pelo menos alguns minutos por dia, né? O importante é essa frequência, é este hábito, né? É isso que não pode deixar de ser executado. Essa entrevista, para quem tem interesse, ela pode ser achada na internet, e eu recomendo que você faça a leitura na íntegra dessa entrevista com o Roberto Tivita, né, que foi o diretor do Grupo Abril. O título lá é O Leitor é o Verdadeiro Patrão. O leitor é o verdadeiro patrão. Bom, a leitura, entre os inúmeros benefícios, ela vai te propiciar conhecimento, compreensão de atos ou fatos, atualização, acesso ao mundo das ideias e sabedoria. A grande vantagem que nós temos é a vantagem da liberdade. Nós temos aí a liberdade de podermos escolher o que queremos ser. Então, nós podemos escolher ser ou não um leitor. A liberdade, ela nos possibilita escolher caminhos e as suas respectivas colheitas, né? Ela possibilita ter a oportunidade de ser e não ler, né? E aí, se você tem a oportunidade de ser e você não ler, você, então, escolhe, neste caso, ser um náufrago, né? É possível escolher ler, né? Mário Quintana, um escritor também, uma figura importantíssima, né, dentro da nossa literatura brasileira, Mário Quintana, certa vez, escreveu que o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Esta frase de Mário Quintana, ela é de uma profundidade incrível. Quando Mário Quintana para escrever o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê, isso me leva a uma reflexão ampla e profunda, né? Por quê? Porque aquela etapa em que nós não conhecíamos as letras, aquela etapa em que nós passamos a conhecer as letras e fomos decodificando os códigos até chegarmos à etapa de sabermos ler e nos de ler é como se fosse um pecado muito grande. Por quê? Há pessoas que são cegas que gostariam de enxergar para poder ler, né? Para poder apreciar a beleza das letras, né? A delícia dos textos. Então, assim, essa frase ela é de uma profundidade incrível. E é importante que os professores sejam exímios leitores, né?
A gente vê pessoas da área médica lendo bastante, nós presenciamos pessoas da área do direito lendo bastante. Agora, os professores não podem se furtar a essa prática, a essa rotina de leitura, nem que seja alguns minutos por dia. Então, é bom a gente memorizar o conhecimento, porque quando a gente memoriza o conhecimento, esse conhecimento fica aprisionado dentro de nós, né? Então, ler é aprisionar esse conhecimento dentro de nós. E este conhecimento aprisionado dentro de nós, ele é para a vida toda. E ninguém furtará isso de você. A economia, ela pode colapsar, um desastre natural pode tirar os bens materiais, o governo pode aí, de uma forma arbitrária, confiscar os nossos bens, mas aquilo que nós temos na nossa cabeça é 100% nosso. O conhecimento adquirido é o nosso prisioneiro. Então, assim, vamos partir do pressuposto inteligência. Inteligência é algo que todos temos. Agora, o nível de conhecimento armazenado já é discutível. É outra história, até porque isso varia de pessoas para pessoas e vincula-se à área de interesse da pessoa. Qualquer pessoa, por mais QI que ela tenha, QI, coeficiente intelectual, por mais QI que ela tenha, por mais habilidade que ela tenha, por mais nível de conhecimento que essa pessoa tenha, tudo não passa de um minúsculo grão de areia. Porém, já é o suficiente para que algumas pessoas se sintam deuses assentados sobre o trono na face da terra. Tem a frase que eu coloquei lá no cartaz, e eu queria retomar ela, que é: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Na verdade, essa frase aí, ela foi um pouco alterada, porque a frase, no seu sentido original, ela o meu povo, ele está sofrendo porque está faltando conhecimento. Então, o meu povo está sofrendo porque está faltando conhecimento. Veja, e aqui eu quero fazer a menção de que até a Bíblia, que é um livro que foi escrito aí por homens, e a Bíblia nos informa que ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Baseado nessa informação de que ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, e ela foi escrita há muitos e muitos anos atrás, né, em lugares diferentes, né, pessoas diferentes, né? Alguns vão dizer que a Bíblia é um livro de história, né? Outros preferem não classificar a Bíblia dentro de nenhuma categoria, dentro de nenhum contexto, né? Mas uma coisa é certa, né? Para os cristãos, a Bíblia é um livro sagrado. Mas uma coisa é certa, é o teor, o sentido, o significado expansivo da frase é que a falta de conhecimento pode nos trazer problemas. Por que você, às vezes, não reivindica os seus direitos? Porque você não tem conhecimento, você não sabe, né? Muitas vezes você não sabe o mínimo do seu conhecimento, né? Muitas vezes você não sabe calcular o seu salário, né? Muitas vezes você não sabe
3 ou 4 direitos trabalhistas que você tem, né? E aí, às vezes, você fica refém das pessoas e das circunstâncias, né? E precisando de outras pessoas por uma coisa que é muito elementar, uma coisa que é muito simples, uma coisa que era da sua competência, mas que você se negou a fazer. E em que momento você se negou a fazer? No momento em que você deixou de buscar o conhecimento. Então, quando você deixa de buscar o conhecimento, quando você deixa de ter aquele conhecimento necessário para usar naquela ação, né, você então se torna vítima, né, de uma própria ação que você deixou de executar, né? Então, você deveria ter feito, deveria ter praticado, deveria ter exercitado, deveria ter se informado, deveria ter lido, mas você não o fez. Então, às vezes o sofrimento vem por conta exatamente dessa falta de conhecimento. E aqui eu quero partir para o encerramento, né? E deixar a seguinte pergunta para você. E aí? Ser ou não ser um leitor voraz? Né? A resposta ela está nas tuas mãos. E falando metaforicamente, é você quem decide. É como se o passarinho que está em uma das tuas mãos, você decide se o mata ou deixa viver. Então, imagine que eu coloque o passarinho em uma das minhas mãos. Eu tenho a escolha de decidir se eu mato esse passarinho ou se eu deixo ele viver. Então, caso vocês tenham aí algumas perguntas, eu quero abrir para que vocês possam escrever no chat comentários ou fazer perguntas, né? E à medida do possível eu vou respondendo. Eu quero então partir para o encerramento e estou disponível, né, para poder responder aí as perguntas no chat. E eu vi aqui que colocaram que o canal ele está travando. Na verdade, eu não sei o porquê que ele está travando. Então, eu peço desculpas para vocês, né, com relação a esse travamento. É bem provável que seja um problema da internet, mas eu vou deixar gravado e se eu perceber que não surtiu efeito a gravação, que a gravação ficou inviável de ser assistida, depois eu faço uma gravação aí uma gravação privada, né? E eu subo essa gravação para o YouTube, para que vocês possam assistir a mesma coisa que eu coloquei aqui. Caso, né, uma vez finalizado aqui essa live, né, a gravação, não, ao ficar registrada na plataforma do YouTube, ela fique ruim. Então, se ela ficar ruim, eu me comprometo a fazer uma nova gravação, né, para que vocês possam ter acesso a essa informação, porque eu tenho certeza que tem algumas coisas aqui que eu mencionei que pode ajudar algumas pessoas, né, e eu espero exatamente isso, né, poder ter contribuído, né, de alguma forma com informação, né, de alguma forma esclarecendo, de alguma forma até despertando algumas pessoas que se colocaram numa situação de inércia com relação à leitura, né? De pessoas que ainda não venceram os seus inimigos, que ainda as impedem de ler, né? Então, assim, eu vou finalizar a live aqui e depois eu vou dar uma olhada na plataforma.
Mas caso você tenha conseguido assistir, né, e queira deixar alguma pergunta na plataforma do YouTube, deixe a sua pergunta, tão logo seja possível, eu irei responder. Então, eu quero já agradecer a presença de todos vocês e desejar a todos vocês uma boa noite e obrigado por você gastar alguns minutos, né, praticamente aí quase uma hora de live. Agradeço, um abraço a todos. Boa noite.